Olá a todos, meu nome é Maurício Ribeiro, eu sou gerente nacional de vendas da SKF, bem-vindos ao Automec 2025. Estamos aqui uma conversa amigável com o Evandro da Automotiva Motors, o Márcio da Gasopen, e está aqui comigo o Peternella, que é o nosso responsável pelo SKF Center, a nossa rede de oficinas de nível nacional, onde nós buscamos aprofundar esse contato com o universo automotivo e com as oficinas mecânicas. Então sejam todos bem-vindos. Gostaria que cada um se apresentasse aqui para que a nossa audiência, aqueles que estão assistindo a gente agora, soubesse com quem está falando. Bom, vou começar dando sequência ao time aqui da SKF. Já conheço aqui Evandro, Márcio, é um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui. Sou o Peternella, eu trabalho com o Maurício é o responsável pelo aftermarket da SKF e eu tenho o papel de estar fazendo um trabalho focado mais na rede SKF Center, focado na parte de serviço. Reforço aqui o prazer e agradeço a presença de vocês aqui, tá? Eu sou o Márcio, sou o responsável da Gasopen. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo, trazendo as nossas histórias aqui, contando sobre o nosso segmento, e eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Legal. Eu sou o Evandro, responsável aí pela Automotiva Motors Campinas, e é um prazer estar aqui, principalmente participando desse evento nacional e por fazer parte aí da rede SKF também. Obrigado, Evandro. A gente estava conversando, até o pessoal da própria Automec veio aqui no stand para perguntar como é que estava a feira, como é que tinha sido a feira e qual que era o grande lance da feira, e a gente falou relacionamento. Então aquilo que traz essa relação da SKF com as empresas de vocês, com as oficinas, é justamente esse relacionamento que o Peternella, pelos anos de história que ele já tem no mercado automotivo, consegue trazer à tona tão bem aí, fazer essa gestão de uma maneira muito legal. E a gente queria começar pelo começo, falando um pouco da história, porque a gente é muito interessado em saber como é que as coisas começaram, porque isso sempre pode inspirar outras pessoas a seguir o mesmo caminho, a trilhar os mesmos passos. Então é interessante a gente saber. Então, Márcio, se quiser começar, como é que você teve essa mudança de mentalidade, como é que nasceu essa ideia, qual que foi a virada de chave que fez você começar a sua oficina? Eu acho que essa jornada ela foi um processo construtivo até eu chegar a esse momento. Então, o meu pai ele era mecânico, ele faleceu infelizmente em 2020, mas ele teve a oficina durante 30 anos na Zona Oeste. E eu iniciei, primeiro que meu pai me ensinou a gostar de automobilística e tratar a automobilística não só como uma profissão, mas uma religião. Então é assim que eu vejo a automobilística. Eu sou extremamente apaixonado por aquilo que eu faço. Iniciei com meu pai com 12 anos, Nesse período, o meu pai, eu tenho várias histórias com ele, mas coisas importantes que eu peguei para minha formação é que ele sempre me ensinou a pescar o peixe. Ele me dava nada pronto. Tanto o primeiro veículo que eu tive, eu comprei com 16 anos e montei na oficina. Que legal, hein? Bem bacana. Nesse período eu fiz Senai, fiz mecânica de Senai e estava tudo me levando a dar continuidade no negócio da família, que era a oficina do meu pai, mas em algum momento o destino me levou para autopeças. Então eu entrei na Jocar, uma empresa de autopeças conhecida na Zona Norte. Lá eu trabalhei 5 anos e na Jocar eu aprendi o quê? A vender. A Jocar ela trabalhava muito essa parte de venda agregada, vender o item principal e vender os agregados. Ali eu aprendi a vender. Fiquei lá 5 anos na Jocar como vendedor, mas no último ano eu já tinha uma carteira de clientes, eu trabalhava na administração, só atendendo oficinas. Em 2005, olha o destino, hein, Peternella? 2005, eu resolvi sair para voltar para a oficina do meu pai,
Meu pai ficou super feliz, falou, poxa, que legal, tomou a decisão certa. Eu tinha feito uma entrevista na Mercado Car, que ela foi para Barra Funda em 2002, e passei na entrevista. Só que eles queriam que eu fosse para o Viso na Norte. Como ficou longe, eu falei, não vai dar, obrigado, mas eu vou continuar na Jocar. Eu saí na primeira semana da Jocar, na segunda semana me chamaram para fazer uma entrevista de um currículo que era de 2002. E eu falei, poxa, mas eu não mandei currículo. Eu falei pro meu pai, me chamaram para fazer uma entrevista no Mercado Car, eu vou lá. Aí meu pai me xingou, né? Falou, você tá louco, pô, você... Eu falei, vou só para ver, pai. Vai nada. Acabei entrando na Mercado Car. Inicialmente, quando eu fiz a entrevista, era para uma vaga, eles estavam montando um departamento de teleatendimento e eles estavam precisando de um supervisor de teleatendimento. Isso era 2005. 2005, só que isso não existia ainda. E aí foi feita uma proposta para mim, Márcio, você poderia ficar no balcão como vendedor até realmente esse projeto sair? Eu falei, sem problema, para mim vai ser um prazer. Saí de lá empregado e lá eu construí uma carreira mesmo. Lá em 6 meses eu já tive a oportunidade como gerente de setor, 1 ano e meio gerente de departamento, 2 anos eu já cobria vagas de gerente de loja de férias. E aí eu tive um crescimento muito grande na Mercado Car. A história é bem legal, porque em 2011 eu inaugurei a loja de Santo Amaro, ainda como gerente de departamento de mecânica, e eu fui que implantei os indicadores de desempenho na Mercado Car. Não existiam indicadores de desempenho. E aí implantamos esses indicadores lá no começo como gerente de departamento na Barra Funda, e quando eu fui para Santo Amaro isso evoluiu, e depois a Mercado Car ela quis fazer isso em todas as lojas. E aí eu fui para uma área de planejamento estratégico. Aí eu era responsável pela definição dos indicadores de todas as áreas, aí não só mecânica, as normativas, avaliações, e aí eu fui criando, desenvolvendo, trabalhando junto com o gerente regional, que foi meu grande mentor na Mercado Car, o Júnior. Após esse período, estava muito bem desenvolvido, teve uma mudança orgânica na Mercado Car, aonde entrou um CEO, talvez vocês conheçam, o Rodrigo Carneiro. E o Rodrigo entendeu que aquele modelo, aquele organograma, ele não cabia um gerente regional de mecânica, porque eu tinha sido, eu fui gerente regional de mecânica, né? O único gerente regional de mecânica que a Mercado Car conheceu. E aí pediram para mim ser gerente de loja, na unidade de Guarulhos. Eu fiquei lá 1 ano e meio. Após esse período que a loja estava passando por uma ampliação com a loja em funcionamento, muita fiscalização, uma coisa bem complexa, 330 funcionários, então era uma situação bem complexa. Fiquei lá durante 1 ano e meio, e aí no último ano de Mercado Car foi criada uma área de operações, né? O seu Roberto estava fazendo a sucessão da empresa para os filhos, e essa área de operações ela ficou responsável por André Ganda e foi chamado para trabalhar junto com ele, encabeçando um cargo de gerente de inteligência operacional. Até aí tudo bem, só que nesse meio termo, desde 2018, eu já tinha empresas, então eu tinha lojas, franquias de loja de cafeteria, Rei do Mate, então eu já estava com 4 lojas do Rei do Mate e mais a Mercado Car. Então, imagina como que estava para mim. E aí entramos na pandemia. E nasceu minha filha. E aí tive que tomar uma decisão, que foi realmente sair da Mercado Car. Foi em 2020, meu pai faleceu. Em 2021, eu inaugurei a Gas Open em homenagem ao meu pai. E, inclusive, o veículo que está lá, uma Puma GTB 82, meu pai comprou em 1990, 91. É quando eu comecei a trabalhar com ele. Essa Puma está lá. E o nome Gas Open vem da onde? Não sei.
Porque é um nome tão legal. Não sei. Todos me perguntam, não sei. Tenho na minha cabeça. E ficou Gasopo, eu gostei também. Enfim. Bom, eu não conhecia a sua história, o Peternella falou que era muito legal, realmente é muito legal. Parabéns pela trajetória. Obrigado. Evandro, por favor, conta a sua história para nós. Minha história não é tão chique igual a do Márcio, né? Eu acho que nem a nossa, né, Peternella? Nos incluímos nessa mesma posição. A minha história é mais simples um pouco, mais curtinha também. Apesar de eu ser mais velho que o Márcio. A minha história é bem simples. O meu pai, ele veio de Minas Gerais em 73. Ele veio nessa época e já conseguiu um bom trabalho, que era na Equipamentos Clark. Olha só. Ficou até 1996, né? Ele se aposentou lá. Quando aí tu comprou a Clark? Nesse período. Ela comprou em 94, em 96 ele se desligou de lá. E quando criança, você tem aquela... eu quero ter a profissão do meu pai, eu quero ser... É o meu espelho, né? É sempre assim. E no meu caso não foi diferente. Eu queria trabalhar na Equipamentos Clark. Final de ano ganhava presente, não sei o quê, cesta de Natal. Cesta de Natal, e era boa. Demais. O pessoal fala muito dessa cesta. Era a cesta. E eu tive o prazer de receber algumas. Aliás, não era uma cesta, eram duas, parece. Duas. O peru vinha na outra. Era a cesta. De verdade mesmo. E com a ajuda de Deus aí, em 93 eu consegui entrar na Equipamentos Clark também, que era Clark ainda. Fiquei um período de 10 anos lá. Só que nesse período já era, eu acho que é mal ou bem de brasileiro, né? Apaixonado por carro. Nós somos apaixonados por carro. E na época já começava a mexer o carro do pai, às vezes um parafuso solto. 12 anos, tinha 18 anos, tinha acabado de completar 18 anos. E de repente, nesse tempo de 10 anos, eu falei, eu preciso fazer o que eu gosto. Eu gostava de trabalhar lá, mas não era aquilo que a gente queria, né? Vou abrir um negócio. Já tinha contato no meio automotivo, fora do trabalho, né? Trabalhava na Clark e tinha as paixões. Em 2003, começamos a namorar um lugar, não deu certo, eu e meu pai já era aposentado. E em 2003 mesmo, a gente conseguiu um lugar numa boa avenida de Campinas, Avenida Moreiras, e lá começou a primeira oficina. Nós ficamos de 2003 a 2016 com essa oficina, e em 2013 nós começamos a Automotiva Motors, com duas, loja 1 e loja 2. E em 2016 tivemos que fechar essa oficina porque desde essa época já começou a dificuldade de mão de obra. Então, para a gente trabalhar sério e honesto em mais lugares, você tem que ter uma equipe muito comprometida e você tem que ser pulso firme mesmo. E a gente não estava preparado para isso. Então a gente decidiu fechar a Moreiras e ficar com o Taquaral. Nós estamos lá até hoje, Automotiva Motors. E pés no chão, a parceria com grandes empresas tem só somado para a gente. O exemplo da SKF. Nós somos a loja número 2 da SKF. Nós estamos desde o início aí da parceria. Tenho só a agradecer ao Peternella. Eu, na verdade, eu conheço por Pet, tá? Eu sou íntimo. E a toda a equipe de vocês aí, que o suporte que a gente precisa, a gente tem. E só tenho a agradecer. A história é mais simples, mas a paixão... Mas aproveitando até o seu gancho, mas o grande desafio de você
Até antes disso, a decisão de você dar esse passo, isso precisou ter uma mudança na sua mentalidade para você falar, não vou mais ser empregado, eu vou ser empresário. Isso não é fácil, envolve muitos riscos. A mudança foi completa, né? Eu tinha filho pequeno, meu filho, quando a gente começou o negócio, meu filho estava com 2 anos. E na Clark a gente tinha, querendo ou não, uma certa estabilidade. Unimed, tinha convênio médico, odontológico. Você tem Programa de aposentadoria. Exato. E depois disso não, né? Mas, aquilo que eu falei no início, com a graça de Deus e com a ajuda de Deus, a gente estamos aí firmes. E em relação a você, Márcio, que também abriu a sua oficina em 2020, né? Que você falou. 2021. 21. Qual que foi o grande desafio e o aprendizado que você teve? Porque você já tinha experiência como empresário, você falou que tinha 4 lojas da Rei do Mate, mas é um outro segmento de negócio, é uma outra realidade. Assim, eu acho que toda essa história minha me deixou muito tranquilo, né? Porque a Gas Open ela tem 3 anos e 3 meses, ela é um bebê ainda, uma empresa que está iniciando agora, então eu busco sempre o crescimento sustentável. O que é um crescimento sustentável para mim? É eu implantar uma cultura, tudo aquilo que eu aprendi com meu pai, na Jocar, na Mercadocar, hoje eu implanto na Gas Open e vem funcionando, né? Eu entendo que isso não é fácil, essa virada de chave, mesmo eu ainda sendo empresário do Rei do Mate, trabalhando numa empresa privada, eu consegui avaliar pontos em mim que eu precisava desenvolver, porque até então, como gerente de loja, gerente regional, gerente de inteligência operacional na Mercadocar, você tem toda uma equipe de marketing financeiro, compra, você tem toda uma equipe. Você não tem que se preocupar com certas coisas que, ao ser empresário, se colocam como um grande desafio para você. É um grande desafio, porque você, de repente, você é o financeiro, você é o marketing, você é o compras, você faz tudo. E nisso, nós não somos perfeitos, nós conseguimos identificar algumas lacunas, algumas coisas que precisavam melhorar. Quando eu consegui, e eu faço essa reflexão de uma forma muito tranquila, quando eu comecei a identificar alguns pontos que eu precisava melhorar, eu consegui me preparar, me envolver mais naquilo que eu precisava melhorar. Então, o desafio é muito grande, mas quando você tem um objetivo de vida, né, e a sua história é muito linda, muito bonita, é uma história de mais de 20 anos aí, quando você tem um objetivo, quando você traça um objetivo, lá quando eu comecei a trabalhar com meu pai, que eu falei para minha mãe, um dia eu vou ter um centro automotivo, né, e você chega nesse objetivo, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver mais com nada, tem a ver com o legado, tem a ver com tudo aquilo que você construiu, você vai olhando para trás, você vai percebendo que você está no caminho certo. É assim que eu penso. As dificuldades existem, são muito grandes, mas a satisfação e o orgulho que eu tenho é muito maior, supera essas dificuldades. Maurício. Desculpa, só fazer um parênteses, que veio um mecânico aqui anteontem e ele falou assim, vale mais o respeito do próximo do que o dinheiro no bolso. Com certeza. Desculpa te cortar. Mas... Com certeza. Ainda na virada de chave, a indústria me ajudou muito. Principalmente da onde eu vim, né? Porque as ISOs que tem aí, né? Meio ambiente, qualidade, né? Qualidade, limpeza, organização, tempo correto para entregar o produto, que no meu caso é o serviço. Então tudo isso eu trouxe tudo isso de lá e hoje você já conhece a nossa empresa, a PET vai bastante lá, é assim que nós trabalhamos. E o cliente em primeiro lugar. Cliente e colaborador em primeiro lugar, depois, se der, sou eu. Isso fica claro, né? Que tanto o Márcio e o Evandro comentou agora, tem muito a ver com a visão de cada proprietário de negócio. São os valores que ele carrega, que ele traz.
Então é muito perceptível você enxergar uma empresa que ela é diferente. Mas é exatamente isso, os valores que o Márcio traz das experiências anteriores para o negócio atual, os valores da indústria, me incluo nisso, a gente cria uma cultura que vira valor de vida. E empresas que têm uma visão precisam, na verdade, né, e valorizam estar trabalhando, ter parceria com empresas que são os nossos valores. Justamente. E até dando só aproveitando, falando isso que o Pet está falando, quando eu trabalhava com meu pai, eu não vou falar isso porque eu sou SKF, não. Eu vou falar porque é verdade. Quando eu trabalhava com meu pai, ainda o orçamento, não sei se era da época de vocês, não tinha celular, não tinha nada. Era aquele telefone discado. Né? Não, Márcio. Da minha época, com certeza, Márcio. Da minha também. Márcio, meu pai montava o orçamento, Márcio, liga lá na Autopeça e faz a cotação dessas peças. Amortecedor, 2 rolamentos e tal. O meu pai, ele já tinha preferência por SKF. Desde pequeno eu já entendia que é SKF. Talvez eu não lembre alguns códigos, mas Márcio, pega lá o rolamento, kit de rolamento traseiro do Golzinho, VKBA 4925A. Não sei se é esse aí. 4529A. 29A. Tô lembrando. Era SKF. Então, eu já tinha essa situação. Como meu pai tinha preferência por embreagem, como meu pai tinha preferência por amortecedor, ele tinha preferência pela marca SKF. Então, de pequeno, eu já conhecia a SKF. Quando eu fui para Autopeças, eu como vendedor, já formado pelo meu pai, o cliente, qual marca que você tem? Eu tenho XX SKF. O cliente, principalmente mercado caro consumidor final, qual que você sugere? As 3 são linha de montagem, as 3 são peças de reposição, são excelentes. Mas na oficina do meu pai ele utiliza a SKF. Vou levar a SKF. Depois que eu fui para a parte da gerência, aí eu precisava do suporte. Né? Porque aí eu era gerente, eu precisava que alguém resolvia os BOs. O cliente aparecia, a peça quebrada. Na época, eu não sei se ele ainda está aqui, era o Alexandre, o negão. Não mais, mas é um personagem do mercado. Eu ligava, Alexandre, estou com uma situação com o cliente, tá, com o carro parado, Márcio, passa o endereço que eu vou lá atender o cliente. Então a SKF sempre deu um suporte, desde a época. Então é uma história que eu criei. Quando eu decidi inaugurar a Gas Open, eu pensei, cara, e agora? Né? Gas Open, soluções automotivas, preciso de um parceiro. E aí eu falei não sei se você conhece o Carlão, que era da Shark, da SK. Sim. Falei com o Carlão, aí ele falou, tem um projeto da SKF Carcente. Eu falei, que legal. Aí ele passou o contato para mim, na época era o Cris e o William. Entrei em contato com eles, quando eu fui lá eu já conheci o Cris. O Cris falou, Márcio, já vou até mandar tudo para você. Né? Aí entramos com a SKF. E aí eu falo assim, Gas Open, 3 anos e 3 meses de história. Né? SKF, 118 anos. De 118 anos, 110 no Brasil. Né? Mais de 40 mil colaboradores. Uma marca reconhecida mundialmente, globalmente. A honra é toda minha ter o nome SKF do lado da minha oficina. A honra é nossa também de ter vocês como parceiros, né? Obrigado. Eu conto uma história que há 2 anos atrás eu estava visitando algumas oficinas na região de Diadema e na hora do almoço nós fomos para um buffet por quilo junto com a pessoa da oficina e eu estava obviamente identificado com a marca, as cores da SKF e o pessoal na balança já começou a se cutucar. Eu fazia carrinho de rolimã com rolamento, e veio aquela história, eu pedi uma limonada, aí eu elogiei a limonada, aí me levaram pro dono do buffet, assim, virou uma festa o negócio. Eu cheguei em casa com um saco de limão
Aí minha mulher falou, você não foi visitar a oficina hoje? Eu fui. E esse saco de limão, você foi na feira, Fui na passou no feira. supermercado, aquele limão cravo, sabe? Aquele Rosa, limão rosa. rosa, uma delícia, porque o cara fez, a limonada não colocou nem açúcar, e tava uma delícia aquele negócio. Mas eu expliquei para ela que eu ganhei o saco de limão porque eu era da SKF. E eles tinham uma memória afetiva. Então, eu entendo assim que a marca ela transcende até o nosso mercado. Porque é muito comum, às vezes você está num táxi, o taxista conhece a SKF e fala, eu só ponho rolamento da SKF no meu carro. Ou como nesse caso do restaurante. As pessoas também conhecem. Então é uma coisa muito bacana, porque a empresa tão antiga aqui, ela gera memórias que a gente não controla. Não controla. E eu tenho uma coisa assim, engraçado não, legal até. Eu tenho um cliente que ele é meu cliente por causa da SKF, porque ela é sueca. Ele é sueco. Olha só. Tem um também lá. O Andreas, ele é sueco também. Interessante. O nome dele é Carl Silverberg. Cada bandeira é sueca. A familiaridade com a marca, o valor que agrega na marca, isso é bacana. E aí dá um gancho, né, dentro dessa linha, o porquê de fazer parte de uma rede, né, o porquê de fazer parte de uma marca, até mais do que uma rede. E aí, Evandro, você fez um comentário que você fechou uma empresa, né, por questão de dificuldade de mão de obra. Isso não mudou. Eu estou há algum tempo nesse mercado automotivo, uma das principais dores é mão de obra. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? Interessante. Sim, interessantíssimo isso. Você já mencionou, é bom explorar. Rapaz, eu acho que, do meu ponto de vista, creio que uma boa parte dessa culpa é nossa. Nós estamos formando desde ajudantes, mecânicos, nós estamos, né, oportunidades, nós estamos fazendo isso. Porque o cara, hoje, se o cara sair de mim, ele vai no Márcio contrata. Saiu do Márcio, vem em mim, eu contrato. De tanta dificuldade que a gente tem para mão de obra. Nós estamos qualificando, eles estão procurando ou nós especializar. Então, eu sinto um pouco de dificuldade e me coloco, né? Eu na frente. Como parte da situação. Culpado primeiro sou eu. Nós estamos fazendo isso. Então, nós temos que ver os dois lados, né? O que nós podemos fazer para melhorar isso? Hoje nós temos a parceria, né? Quem não tem a parceria? A SKF tem N cursos que vocês fornecem para nós. Para nós, para os nossos técnicos. Né, Márcio? Acho que há uma escassez, né, desse profissional no mercado. Aí você tem a lei da oferta e da procura. Você tem muita procura e pouca oferta. E aí quando qualquer negócio, quando você tem muita oferta, muita procura e poucas pessoas, aí eles vão negociar. Né? Então aí você precisa criar alguns mecanismos, porque assim, basicamente todos os mecânicos, ou grande parte deles, eles iniciaram ali pela questão do amor pela automobilística. Isso é um ponto que você pode utilizar nas empresas, trazer isso. Né? Os meninos vieram aqui, sabe, infelizmente não conseguiram entrar, mas eles vieram toda com a camiseta SKF. Eu sinto deles orgulho em vestir o uniforme. Né? Só que acontece com a gente fica não gosto dessa palavra, mas a gente acaba ficando numa correria e acaba não dando atenção para as pessoas devido. Né? Oferecer um curso, treinamento, sentar para conversar, orientar. Então falta ainda, eu acho, esse preparo da oficina para poder reter esses talentos. Eu vejo que o problema, ele não é o mecânico, eu vejo que o problema é mais em cima, né? Geralmente os donos de oficina, eles foram formados ali
mecânicos e se tornaram donos de oficina. Então eles não estão preparados para poder fazer gestão de pessoas. Melhorou muito, mas ainda longe do ideal. Eu acho que não existe nada para que a gente faça para esses profissionais. E aí esses profissionais ficam realmente migrando de lugar para lugar, né? Você percebe, hoje está tão descarado a situação, que hoje concorrentes assim diretamente vai na oficina para tentar assediar o funcionário de uma forma absurda, né? Então, se você não tiver realmente o funcionário, além da questão do dinheiro, que eu acho que não é só dinheiro, premiações, se você não tiver ali com o funcionário com você, ele sentir que você, pô, Márcio está aqui comigo, Márcio, pô, você pode perder sim profissionais. Eu tive um problema sério no início, né? Nós tínhamos uma equipe, eu implantei a cultura, aquela equipe demonstrou que entendeu a cultura, mas quando eu tive a percepção que aquela equipe não era uma equipe do bem, era uma equipe realmente que tinha uma visão, que eu digo que a área negra da automobilística, aquela situação de não fazer a coisa certa, rapidamente eu assumi a operação em 2024, no ano passado, e fiz a troca das pessoas. Da onde fui buscar? Trouxe da Mercado Car. Então eu trouxe um gerente que foi meu encarregado de saque e pacote durante 5 anos no Mercado Car, que tem essa visão de atendimento, tem essa visão real em questão de qualidade. Trouxe um outro funcionário que também da Mercado Car, ele era mecânico e se tornou vendedor de balcão, porém ele gosta da área de serviço. Trouxe ele também para nós e aí eu consegui montar um time, né, um time bacana. Só que eu entendo que a minha responsabilidade em cima disso agora é estar o tempo todo ali, não motivando, porque a gente motiva as pessoas. Motivação é algo muito pessoal. Você olha no espelho e fala, estou motivado ou não. Mas estimulando a eles essa questão do amor pela automobilística, trazendo, cara, vamos fazer um curso desse. Nós temos parceria com o Senai, né? E com o Sebrae. O Sebrae ele ajuda bastante nisso. Então, eles subsidiam cursos, o Sebrae subsidia curso do Senai. Então a gente pega muito curso, ô Luiz, quer fazer um curso de ar-condicionado no Senai de Santa Amaro? Eu quero. Ó, quer fazer isso? Quero. Ou até mesmo eu pago, né? Eu falo assim, ó, tem um curso aqui bacana, o Sebrae não consegue subsidiar, mas eu acho que cabe no orçamento da Gas Open. Tá afim de fazer? Pô, eu tô afim de fazer. Né? Então, algumas formas, mecanismos para que eu consiga reter aquelas pessoas. Porque se eu ficar aqui, se eu sentar aqui e reclamar, existe um aspecto político que atrapalha bastante, cultural nosso, né? É Bolsa Família, várias situações. Se eu sentar aqui e falar que existe uma escassez, uma falta de funcionário, se eu sentar aqui e falar que os funcionários, eu deixo de focar no objetivo que é reter esse funcionário. Então eu tento limpar minha mente sobre isso, apesar que isso existe. Tá aí para todo mundo. Eu entendo que é uma questão valores e cultura, são duas questões muito importantes. Você falou muito certo e a gente tem tentado também com a SKF resgatar a nossa história, porque tem certos detalhes da história que fazem toda a diferença, como por exemplo a própria criação da SKF a partir da criação do rolamento com dupla carreira de esfera, autocompensador, que é o padrão da indústria automotiva até hoje. O fato de que alguns anos depois a SKF fazia carro, depois fazia caminhão e decidiu fundar a Volvo. O fato de que a SKF é o parceiro mais antigo da Ferrari, e que todos os 300 rolamentos com a Ferrari são da SKF. Quando a gente começa a contar essas coisas para a geração mais nova, o pessoal não faz ideia. Então é muito importante a gente repetir isso religiosamente, porque é um mantra, é algo que todo dia tem gente nova entrando no mercado. E essa história não respalda, não é só pela SKF, porque respalda vocês também como oficina. Porque eu imagino,
talvez anteriormente fosse, não sei se era mais fácil, eu não sei, 50 anos atrás, se já tinha essa escassez, ou se era mais fácil ou mais difícil, não sei como era 50 anos atrás, mas dada a situação que a gente vive hoje, ainda se fala muito geração Z e, né, todas essas questões que estão envolvidas no que a gente está discutindo, mas eu acho que é fundamental essa questão de cultura e de valores. É o que respalda vocês. E é isso que traz uma marca, uma SKF, para o negócio de vocês. Você valorizar o parceiro que você tem, demonstrar isso para a equipe, demonstrar que está numa empresa reconhecida mundialmente, globalmente, isso facilita muito. Você trazer a equipe num momento como esse é muito importante, porque a equipe ela volta energizada, né? Tirar a equipe desse foco do problema, não, tem que trazer a equipe para o nosso ambiente, para o nosso cenário que é automotivo. Isso é interessante. Qual que é o impacto que uma feira como a Automec causa no funcionário, na mecânica? Isso é um negócio interessante para a gente discutir aqui também, né? Eu acho fantástico, assim. Você pega... Eu não pedi para os funcionários virem uniformizados. Eles têm uma camisa branca, né, que a gente usa para eventos. Eles foram até na SKF, mas eu nunca pedi para eles, vão lá na SKF com a camiseta branca da SKF. Vão lá na Automec com a camiseta da Gas Open e SKF. Não, mas eles estavam todos uniformizados. Que legal. Então, eles sentem orgulho. Orgulho, né? Eles estavam com boneco, com camiseta. E isso que a gente precisa trazer, a gente precisa resgatar. E nós que somos os das antigas, a gente precisa trazer esses caras para nós. A gente precisa fazer o diferenciar, tem que fazer eles sentir amor pela dor. Se ele não se identificar com a marca, ele não vai querer permanecer. Aqui, principalmente falando de SKF, né? É gostoso vender SKF. É fácil vender SKF. Me dá segurança. Estou falando como, né, empresário. Dá segurança para quem está sendo instalado no carro do cliente. Me dá garantia. A marca é muito forte. É fácil vender. É simples assim. Não, e tem um outro aspecto também. A gente está aqui conversando. Nós somos gente como a gente, digamos assim, né? A gente não está num pedestal falando que a empresa é isso ou aquilo, não. Todos estamos representando essa história, fazendo parte dessa história. Um dos valores muito legais que eu acho de empresa sueca, eles têm isso como um valor mesmo, humildade. E você vê isso do presidente, é um valor. Quando você resolve subir no pedestal, no salto alto, a coisa não funciona muito bem para você, né? Na SKF, né? Você não dura muito tempo. O meu pai, só dando um complemento no que você falou, o meu pai, ele sempre me falava, Márcio, copinho vazio. Copinho vazio. E eu não entendia, copinho vazio? Como assim, copinho vazio? Enquanto você está aqui, enquanto nós estamos aqui nesse papo bacana, tem alguém inventando uma tecnologia nova, tem alguém... você não consegue acompanhar. Se você não tiver humildade, ouvir mais, falar menos, você realmente está fora. Você não consegue acompanhar a humildade. Tem que entender que a gente está num eterno aprendizado. E o gostoso da automobilística é isso, é o eterno aprendizado. Não existe um teto máximo onde você vai chegar. Nunca vai existir. Você sempre vai estar aprendendo algo diferente, algo novo, tecnologia, e você vai estar sempre evoluindo. Cada dia um problema diferente. Cada dia um problema diferente. Isso traz uma energia, uma coisa tão gostosa dentro da gente. Talvez por isso que a gente seja tão apaixonado pela automobilística. Que ela é estimulante o tempo todo. Ela não tem uma linha contínua. Ela é feita por pessoas, porque muitas vezes você fala de uma marca de forma impessoal. Você fala, a SKF fez tal coisa. Não, as pessoas na SKF fizeram tal coisa. Vamos colocar panos limpos, né? Porque o ser humano ele também erra. Com certeza, somos falhos, né? Então a gente fala assim, olha, às vezes a mecânica aplicou errado.
Às vezes o produto também falha. Você não sabe qual é o ponto. E a grande diferença é, um ser humano, como é que você vai se colocar perante essa situação? Porque você pode não atender o telefone, se esconder, ou fazer de conta que nada aconteceu e o problema está virando aquela bola de neve. Agora, se imediatamente você for rápido e resolver junto, não vai ser o problema que vai te definir, mas a tua postura perante o problema. No caso pós-vendas, né? Que seria no seu... Eu acho que a gente fala, tentando trazer um pouco do que a gente está falando, não sei se vocês concordam, mas eu coloco um tema. A gente fala hoje de profissionalização. As empresas do nosso segmento que têm a preocupação ou que têm a visão e entendem que precisam profissionalizar, o que é? Uma qualidade no atendimento, atender bem, ter uma estrutura apresentável, dar a condição de um cliente seu ter o básico, o que deveria ser básico passa a ser um diferencial. Então, o que eu quero dizer, o objetivo, na verdade, de um conceito, né, de uma marca mundial, é, na verdade, procurar refletir dentro dos nossos parceiros um pouco dessa realidade. O que eu percebo, não sei se vocês concordam, vou passar para vocês. A gente pode ter várias empresas dentro de uma mesma bandeira, mas sempre a gente percebe que uma empresa é diferente de outra. Só de entrar na empresa. A qualidade técnica é fundamental, a oficina não funciona se não tiver técnica. Hoje, só a técnica mantém, o reparo correto mantém a oficina funcionando. O atendimento tem uma participação importante no nosso negócio? Tem que ter, né? É básico, né? Você falou tudo, você falou a resposta para mim agora, né? Olha que beleza. Nós precisamos ter técnica. Um atendimento básico, que é um atendimento bem feito. E depois de tudo, pós-venda. Acho que é um conjunto. Né? Tudo começa com a questão do atendimento. Hoje você atende diversos perfis de públicos diferentes. Então o que nós fazemos na Gas Open? E já com essa experiência de mercado de varejo, tanto eu ou quem for atender, o Jean, o Luiz, a gente tem que identificar o que o cliente está buscando. O Peternella está buscando preço ou ele está buscando valor? A partir desse momento, eu consigo definir qual é a estratégia em relação ao que eu vou trabalhar com o Peternella. Se eu entender que o Peternella, o mais importante para ele é o valor, eu vou mostrar o valor daquele serviço para ele completo. Se eu entender que o Peternella busca preço, Peternella, eu entendi que você está buscando preço, vou te mostrar o valor, mas nós vamos buscar esse preço para você. Vamos trabalhar em cima disso. Então, eu acho que primeiro é essa identificação. Segundo ponto importante é o cliente, você pensando de uma forma bem clara, o que o cliente quer? Ele quer o veículo dele consertado de uma forma correta, justa, com bom preço, bom atendimento. Então, você tem que manter esse padrão. E hoje ele quer o conforto. Ele quer um lugar para ele poder sentar, ele quer um lugar para ele poder... ele quer comunicação. Então, todos os clientes só atendidos na Gas Open, quando ele deixa o veículo até lá, nós vamos passando para ele um cronograma do que está sendo feito, com fotos, com evidências, com fatos. Quando o cliente está na oficina, de forma organizada, até para proteger a segurança do cliente, ele pode fazer o acompanhamento do serviço, não tem problema. Então, eu acho que as oficinas que elas mostram para o cliente clareza nas informações e na forma de conduzir o processo de serviço, elas saem com um passinho na frente. Outra questão importante hoje, a visibilidade para um cliente te escolher ou não, hoje a referência para o cliente, além de indicações, é o Google. Então, o cliente entra no Google, deixa eu ver aqui a oficina, essa oficina aqui está com uma pontuação boa, avaliação legal, funciona. Então, todos os clientes que saem da Gas Open, todos, sem nenhuma exceção, recebem uma pesquisa de satisfação para ele poder avaliar. Seja uma avaliação legal ou não, ele vai ter a oportunidade de avaliar o nosso serviço. E quando não é legal, isso, modesta parte, foram raras vezes que aconteceu,
a gente recebe da mesma forma esse feedback, recebe da mesma, como reflexão junto com a equipe. Quando a gente recebe uma nota 4, para mim 4 eu falo, pô, por que não 5? Aí eu já passo para a equipe, no grupo da equipe, pessoal, o que aconteceu aqui? Em algum momento a gente falhou para não ter recebido esse 5? Já dá uma ligada para o cliente para entender se não faltou alguma coisa. Então é muito importante você estar com todo esse processo bem definido, né? Para você realmente encantar o cliente, satisfazer o cliente através de atendimento, prestação de serviço, peça de qualidade e a entrega do produto. Esse aspecto da criação de valor, eu lembrei daquela história quando a gente estava dando o evento e a gente estava buscando como é que se fala quando o cara tem uma crise de identidade. Ele fala assim, peraí, quem eu sou? Onde estou? Né? Porque a gente estava aqui, talvez 1 ano e meio, 2 anos atrás, criticando o nosso próprio programa do SKF Center e dizendo por que ele é importante para nós e por que ele é importante para a oficina. Porque você não pode, assim, quando você fala em valor, você não pode copiar um modelo de negócio e achar que vai funcionar para você, você vai ser mais um. Vai dizer, não, fulano copiou de ciclano. Quando a gente estava lá com você, eu lembro que eu perguntando, poxa, qual que era a história? Aí você falou, não, mas eu estava num bairro X, o pessoal queria preço, não importava a marca, aí eu mudei para o bairro Y, foi legal. Aí eu lembro que eu perguntei, poxa, mas... Aí você começou a falar, não, porque todo mundo aqui tem 100% de seguro, não sei o quê, né? Você lembra disso, né? Lembro. Depende da região, o cliente ele quer o preço. Ele está preocupado com o preço, o Márcio falou um pouco isso agora, né? O cliente quer o preço. Aí, por isso que na época da gente, vamos fechar essa ou vamos fechar essa? A gente, o foco em uma para o negócio rodar. E a gente preferiu vender qualidade e segurança com valores do que preço. Então, eu tive essa opção. Tive que optar, na verdade. Eu optei pelo que eu enxerguei e enxergo que foi o melhor que eu fiz. E sempre nos nossos atendimentos, tanto no atendimento, na execução e depois, eu sempre falo para o Leonardo e para a Rose, que são minha esposa e meu filho que trabalham junto conosco na administração, para eles sempre terem empatia com o cliente. Antes de você falar bom dia, se coloca no lugar do cliente. Imagina você chegando num lugar, você vai atender o cliente com uma cara de bravo, uma cara de desânimo, uma cara de tristeza. Imagina você chegando num lugar. Então, qualquer atendimento inicial, no meio de uma negociação, no final, no pós-venda, na hora de entregar o carro para o cliente, sempre um sorriso, tenta se expressar assim da melhor forma possível, chama o cliente pelo nome, como se fosse amigo seu, com respeito, né, claro, de muito tempo já. Isso nos inspirou, através dessa conversa, a gente entender que nós precisávamos buscar esse valor. E que o valor não seria cobrar uma mensalidade ou te oferecer isso ou aquilo, ser transacional. Né? De te oferecer um negócio que hoje você vai comprar e amanhã você não vai comprar nunca mais. Ou talvez daqui a 30 anos você compre de novo. E a gente percebeu que o grande valor também era a história, também eram todos esses valores embutidos, qualidade e principalmente, de alguma forma, a gente levar cliente para a rede. Então, todas as nossas ações hoje, elas não estão em impor um ponto de vista, e sim colocar os valores, compartilhar os valores e trazer clientes para que isso crie valor efetivamente para o negócio de vocês. Maurício, você falou agora há pouco sobre, não lembro se foi o Maurício ou foi o Pet, de estreitar a relação. Você que falou.
Durante alguns anos, a Automotiva Motors ela fez parte de uma outra rede. E eu conhecia nessa outra rede o consultor, que é que estava junto com a gente, e o gerente dele. Eu nunca tive contato com ninguém além de... Não que precisaria, talvez, ter mais contato, mas a diferença de uma rede para a rede da SKF é extremamente... eu posso falar porque eu fiz parte dessa outra rede de 10 anos. Eu já estou perdi as contas da SKF, 5, 6 anos já na rede. E não tem nada a ver, né? Mas, a relação que você passa pra gente, que a gente tem aí com o Pet, com O Michel, você falou. Michel, eu chamo ele de francês, o Michel, o pessoal do marketing, o Gabriel, o Maurício, todo mundo, né? Então, basicamente vocês conhecem todo mundo, se sentem parte disso porque são parte disso. Que legal, família. Isso é diferencial. E vocês são uma inspiração para nós, porque eu contei histórias aqui para vocês desde o início, vocês sempre manteram esse padrão. E hoje eu, como SKF Car Center, eu sinto aquilo que eu sentia lá atrás, né? O atendimento, tem um grupo de WhatsApp, o atendimento é imediato. Você precisa de um suporte. Outro dia eu preciso de um suporte da equipe de marketing em relação a criar algo para a gente fazer alguma situação específica do centro automotivo. O Gabriel, na hora, foi lá e fez para a gente. Esses dias mesmo precisei do apoio técnico do El. Na hora. Ele foi lá, ligou, a gente estava com um problema com um veículo lá, eu falei pro meu gerente, liga, fala lá com o pessoal da SKF, liga o que está acontecendo, tenta ele dar uma dica para nós. Ele foi lá, super atendeu a gente bem, conseguimos sanar, resolver o problema. Então, assim, é muito bom estar com vocês, né? A gente se sente seguro até para conversar com o cliente. Quando a gente vai conversar com o cliente, eu não sei você, mas eu falo grandão, nós somos o SKF Car Center. O senhor conhece a SKF? É diferente, né, Márcio? O senhor conhece a história da SKF? Então, dá um outro impacto, né? Dá uma situação de credibilidade, você ter um parceiro realmente do tamanho, da magnitude que é uma SKF. É um outro peso, né? Um outro peso. Para você, um centro automotivo, ele iniciando com a sua marca, assim, ele vai ter mais dificuldades, né? Agora você ter um parceiro que possa lhe direcionar, ajudar, é legal. Eu acho que o problema, às vezes, é que, pelo menos o que eu percebo, é que aí, às vezes, alguns, eles confundem a parceria com a questão, se é um parceiro, você tem que fazer tudo, você tem que fazer o meu negócio acontecer. Isso não vai acontecer. O parceiro, ele vai dar um apoio, ele vai dar um suporte, mas quem vai fazer a coisa acontecer, quem definiu a missão, visão e valores da sua empresa foi você mesmo. A visão, missão e valores dela é uma coisa, a Gas Open é outra. Temos visões diferentes. Mas aí entra a promessa da marca, né? Que é uma coisa muito mais abrangente do que muitas vezes você não consegue mensurar. Não. Porque a gente estava falando aqui de fidelização. E a fidelização é uma via de mão dupla. O pessoal fala muito. Acho que aqui a gente não falou de fidelização ainda, né? Não. Então, fidelização, o pessoal fala, vamos fidelizar o cliente. Peraí, é uma via de mão dupla. Quando você casa, você não vai lá pro padre e fala, prometo, blá, 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 blá. Peraí, os dois estão prometendo. Então, se não houver fidelidade de ambas as partes, não existe fidelidade. E a fidelidade ela é quebrada no momento em que há uma surpresa na promessa. O que é essa surpresa? Faltou produto ficou um preço fora de mercado, a qualidade não foi respeitada, alguma coisa, e é tão importante lá na instalação também. Então, algum ponto desse, se ele não for respeitado, a fidelidade é quebrada e a promessa da marca não é entregue. Então isso daí é muito importante, quando a gente fala de fidelização, a gente entender o nosso papel também. Eu não quero fidelizar só o cliente, estou preocupado com o usuário final, mas e a minha parte no contrato? Eu não tenho que olhar no espelho também, né? Então é essa promessa da marca que vocês falam, olha, vocês
se sente honrado de representar. Nós também, nós somos funcionários da SKF, também nos sentimos honrados de vestir essa camisa. Eu até falei para o Pet, eu tinha uma questão de subconsciente ali, porque eu participava das feiras, e eu não usava a camisa da SKF. Aí eu falava, poxa, mas de repente, um belo dia no Recife, na Autonor, estou lá eu usando, cara, fiquei bom com essa camisa aqui, mas é porque eu não me sentia digno de vestir a camisa da SKF, porque eu não conseguia defender a história do jeito que eu achava que a SKF merecia. Eu não me sentia ainda digno. Na hora que eu me senti digno, eu vesti a camisa, não tirei mais, né? Então foi assim. Eu acho que isso funciona com vocês também. Mas aproveitando para não perder essa energia, quando você fala em fidelidade, e o Márcio fez um comentário, muitos esperam que uma parceria, o nome vai fazer tudo. Tem a parte do empreendedorismo de cada um, e o nosso papel nessa relação é esse, é estar perto, é aproximar, né, os valores nossos, aproximar a nossa marca lá da ponta, através de vocês. Né? Então, assim, é um processo que se inicia, é um conceito que começa a ser construído, e não é em um mês que a coisa vai acontecer. Né? Isso, na verdade, é uma maturação de ambos os lados. Né? E, na realidade, eu poderia esperar, poxa, mas você entrou, você estava consumindo só produto SKF. E do lado de vocês, poxa, vocês têm que fazer a coisa acontecer aqui dentro. Mas é um processo de construção. Então, agregar valor é criar um canal de relacionamento sólido, estreitamento de relação, abertura dentro da nossa empresa. É muito gratificante para nós, Márcio. Agora eu falo como a pessoa que está mais próxima, cuidando da gestão do conceito, você falar os nomes. Eu falei com o Gabriel de marketing, eu falei com o Leonardo da assistência técnica. Isso é bom. Nós estamos sendo facilitador. Por quê? Peternella, eu estou com um problema assim assado. Se eu não der um caminho, você fala, poxa, a SKF não me ajuda, não resolveu meu problema, não deu uma luz. Pode ser que não tivesse sido resolvido o seu problema, mas o nosso papel é facilitar. Nós vamos buscar o entendimento. Então, isso é gerar valor. Né? Mais do que negócio nesse momento. O negócio vai ser a consequência de tudo, que é o que a gente está falando. Então, assim, é uma mão de via dupla. Nós enxergamos a necessidade da representatividade de vocês com a nossa marca e esperamos que vocês enxerguem exatamente esses valores que vocês estão colocando. Por quê? Porque trabalhar individualmente, cada um com os seus valores, é uma realidade, você vai ter que tocar. É mais ou menos por aí. Só para complementar, quando eu falei de crise existencial, mas agora veio o termo certo. Quando a gente entendeu qual era a nossa missão e enxergou isso com clareza, facilita a vida até de vocês, né? Porque vocês, com essa questão de mão de obra e tudo, vocês tendo isso por trás, esse respaldo, isso aí facilita muito. Facilita. Mas o segredo, a marca, a oficina sem bandeira, ela tem dias contados. Por isso que a marca, o parceiro que está junto com você, eu entendo como eu estou aqui, né? A SKF está aqui. O parceiro que está junto, está atrás de você, do nível da SKF, uma potência multinacional, 70% da venda é o parceiro, é o seu nome, é o SKF. Ah, mas a SKF não faz pneu, por exemplo. Mas tem um respaldo, atrás de mim tem um respaldo muito forte. SKF. É assim que eu enxergo. Eu sou apaixonado pela construção do que algo pronto. Eu vejo que a SKF Car Center está sendo construída de forma humilde, de forma estruturada, de forma sustentável. E participar dessa construção é muito orgulho. Você saber que você participou de algo que ajudou a Rego, hoje nós estávamos conversando sobre isso, né, velho? E você participar de algo que ajudou não só a minha oficina, mas possa ajudar o Evandro e outras pessoas. Isso é a coisa mais bonita, porque a gente está fazendo bem, não para nós, mas para a automobilística, para os clientes, para tudo que envolve
o ciclo, É né? uma missão também. É a missão. Missão. Então eu acho que esse projeto é lindo. Eu falo, é muito orgulho poder participar com esse projeto com vocês. E a gente fala com muito orgulho, né? Nós não somos uma fábrica, nós também somos implementadores. Né? Nós somos vocês somos nós da clínica. É uma grande família, né? É uma coisa muito bacana. E as pessoas na ponta sentem isso. É diferencial isso daí. O cliente enxerga isso. E tem cliente que vai lá, claro, por causa do Evandro. Não vai o cliente lá por causa da bandeira da Suécia? Exatamente. Tem de tudo, tem de tudo. E pensando no futuro, né? A gente fala o mercado muda, o Maurício comentou sobre eletrificação. Independente da vivência, né? Todos têm uma experiência que de alguma maneira de vida traz para dentro do negócio. Em relação, eu queria ouvir Márcio e ouvir Evandro. Como é que se projeta o futuro da Gasufer? Como é que se projeta o futuro da automotiva nesse mundo tão moderno que está pintando por aí? Pode ir, Márcio. Você fala melhor, viu, Márcio? Não, acho que não. Eu vejo assim, a gente tem muitas dúvidas ainda, né? A gente falando dessa parte de veículo elétrico, existe muitos pontos de vista diferentes. Eu não conseguiria, hoje a gente não trabalha com ainda veículos elétricos, porque eu ainda acho que a gente não está preparado para esse momento. Eu acho que, conforme falei para vocês, é 3 anos e eu acho que a empresa ela vem evoluindo, né? Então eu não, nesse momento eu não entraria numa situação dessa. Não por medo, por receio, nada disso. Muito mais porque eu acho que ela ainda não está preparada para isso. E aí você fica com essas... Veículo elétrico, é bom ou não é bom? Veículo elétrico dizem que ele já falhou 3 vezes, né? A gente não tem uma estrutura, eu acho que hoje, elétrica, para poder abastecer todos esses veículos elétricos, né? Prédios, residências, você pega... tem relatos que na parte do Nordeste a pessoa parou o carro elétrico no meio do caminho porque não tinha um posto de carregamento a mais não sei quantos quilômetros. Então, eu não acho que eu ainda estou preparado para falar sobre isso, porque ainda eu estou entendendo o que vai ser isso. Em relação ao mercado, o futuro do mercado, aí eu tenho realmente uma certeza. Essa cadeia ela vem quebrando, porque qual que era a cadeia? Fábrica, distribuidor, autopeças, mecânico, né? E consumidor final. Entra uma Mercadocar com um conceito de atendimento direto ao consumidor final, trazer tranquilidade, é o conceito do seu Roberto, atender o consumidor final e falar assim, pode vir aqui, você não tem conhecimento, mas eu te levo para o caminho que você precisa. Já quebrou a mecânica aqui. E aí a autopeças pulando a cadeia do distribuidor e indo lá para a ponta da fábrica. E a fábrica pulando agora para o mecânico. Então eu acho que aí é a questão do futuro. Eu vejo o futuro ali, de uma forma um pouco mais ampla. Eu vejo a fábrica se aproximar muito mais das oficinas e eu acredito que as oficinas que não têm bandeira, elas vão ter um pouco de dificuldade, principalmente as novas. Eu vejo a fábrica se aproximando muito mais das oficinas porque ela vai ter o acesso às informações de uma forma muito mais rápida, porque a tecnologia exige isso. E se a fábrica seguir um caminho normal, distribuidor, autopeça, essa informação vai demorar para chegar ali na ponta e aí a tecnologia trava um pouco. Vejo dessa forma o que vem acontecendo hoje em relação ao mercado. Falando um pouquinho de carro elétrico, né? Nós da automotiva ainda não enxergamos a hora certa, até por causa de investimento. O investimento vai ser muito alto para começarmos. Diagnóstico, equipamentos, etc. Também. É algo muito específico. Específico. As normas necessárias, né? Tanto para as pessoas, funcionários, né? Colaboradores, como
clientes, a estrutura da oficina é outra estrutura. Então a automotiva não está preparada. E em relação ainda futuro do elétrico, eu não enxergo, eu não me vejo, né, como gestor de oficina trabalhando com carro elétrico. Mas rolamento, outros itens Isso é aí. Amém. bola para frente. Que bom. E o futuro, eu acho que depende não só de nós, né? Claro que nós temos que sempre pedir e agradecer a Deus saúde, mas a gente depende do governo. O governo tem que ajudar nós. Essa é a palavra. Então a gente, eu acho que depende muito daqui para frente, que nós estamos colhendo, eu não sei se eu posso falar frutos do que nós estamos gastando no governo. Então nós precisamos talvez rever isso daí. Legal. Bom, eu queria agradecer ao Márcio, Evandro, pela participação nessa conversa. Eu ficaria horas conversando, Horas e horas. porque é muita informação legal, muita troca, muita amizade, né? Eu queria agradecer. Gostariam de fazer um comentário final? Fiquem à vontade. Eu só queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui no SKF, debatendo esses assuntos tão bacanas. E é isso. Só agradecer a vocês. Obrigado, Márcio. Agradecer também, né? O evento Automec é fora do comum. Eu, por mim, no mínimo uma vez por ano, mas é a cada 2, né? Tá bom também. Agradecer aí ao Pet, ao Maurício, toda a SKF aí, o pessoal da organização, aí, tudo show de bola. Sempre que a gente precisou, sempre que a gente sem precisar, o Pet está aí nos auxiliando aí. Agradeço demais. E pode contar com a Automotiva Motors. Obrigado. Legal, Pet. Não, eu gostaria de agradecer a presença, são 2 parceiros fantásticos, por isso foram convidados, têm uma visão diferente do mercado, nos ajudam a desenvolver muita coisa para o conceito. Então, realmente só agradecer e vamos junto, contamos com vocês. E agradecemos também a quem nos assistiu É isso aí. por nos prestigiar nesse momento de Automec. E nos vemos na próxima edição. Muito obrigado a todos. E a SKF fica à disposição de todo o mercado e contem conosco sempre. Muito obrigado. Isso aí.